a abastecer o carro, exatamente, e a mostrar que os dentes eram todos dela e que tinha acabado de renovar a carta de condução. Enfim. Olhem só, tudo isto são dados e estatísticas confirmados por uma série de instituições reconhecidas nos Estados Unidos. A primeira estatística feita desde 1958 em mais de 50 mil adventistas. Isto não é uma coincidência só. Se nós não estamos a pôr em prática estes hábitos que estão elucidados à Igreja Adventista, estamos a perder grandes bênçãos. A segunda estatística feita desde 1972 sobre 34.198 adventistas. E o que foi definido como os aspectos principais desta saúde são estes. Em linhas gerais, o que essa estatística definiu como sendo as características comuns destas comunidades: dieta à base de vegetal. Não estamos aqui necessariamente a dizer que, não estou com isto a querer dizer que você tenha que ser vegetariano. É claro que tem, eu só não estou a dizer. Mas eu quero que entendamos o seguinte: o que quer isto dizer é que precisamos inverter alguns hábitos. A carne deixou de ser um acompanhamento e passou a ser o prato principal. Quando perguntam o que é o almoço, borrego, frango assado, eu não perguntei o que é o acompanhamento. Reparem, o ator secundário passou a ser o ator principal. E isto é uma inversão de valores. Mesmo que consumam carne, se é o caso de alguém que decide, pelo menos ela não deve ser o aspecto principal. Hoje as pessoas vão ao restaurante, o restaurante gaba-se tem um bife do tamanho do prato. E qual é o tamanho da conchinha de arroz? E se pede ao garçom, olha, pode ser outra conchinha, ele já olha assim. Este indivíduo é estranho. O que é que eles chamam de salada no restaurante? Uma folha de alface? Salada? Ok. Segundo aspecto, exercício regular. Muitas vezes se bate nos adventistas porque não deixaram ainda a carne, mas eu acho que os adventistas precisam apanhar muito mais por causa deste fator. Exercício regular. Abstinência de álcool, cafeína e drogas ilícitas. Eu quero chamar a atenção para as drogas ilícitas. Mas nós vamos falar um pouco também das drogas lícitas, que às vezes são piores. Quero que saibam que o cigarro não é uma droga ilícita. Não fumar, está aqui. Manter o peso saudável e confiança em Deus. Este foi um dos fatores, curiosamente, considerado como importante para ter boa saúde. O que é confiança em Deus na base? Eu quero que entendamos que confiança em Deus não é uma superstição vã. Ai, como Deus queira que dê certo, tomara que dê certo. Ai. Isto não é confiança em Deus. Isto é superstição. Há pessoas que sentem a mesma coisa com uma figa da Guiné, com uma pata de coelho. Enfim, ela não quer dizer que elas são pessoas de muita fé, elas são supersticiosas. Existem muitos cristãos supersticiosos. Eles não confiam em Deus. Eles têm Deus como um amuleto, esperam que dê tudo certo. Mas acham que não têm nenhuma interação a fazer nisso. Bom, eu gosto de citar Gálatas 4,16, que diz: por acaso tornei-me teu inimigo por dizer-te a verdade? E gostaria que este texto fosse mantido na vossa mente ao entrar nesta fase. Todos nós somos um pouco como o fariseu e o publicano. Batemos no peito e dizemos assim: obrigado, Senhor meu Deus, porque eu conheço a mensagem adventista e não sou como esses coitados desses evangélicos e desses católicos que comem carne de porco, que bebem vinho, que fumam e que não sabem nada da mensagem de saúde. Mas ficámos em metade da mensagem de saúde. Um sonho grande que eu tinha, que a minha esposa nunca me deixou realizar, era de vir para um comes e bebes da igreja e trazer uma garrafinha de vinho escondida aqui debaixo do braço. E quando toda a gente pudesse as suas colas na mesa, eu pôr também o meu vinho. Porque há para aí alguns vinhos que são bem mais fracos que muitas colas que nós bebemos. Mas temos clichês. Eu falei um pouco sobre isso no sábado. São consumidos cerca de 4 milhões de toneladas de refrigerante por ano. 9 em cada 10 pessoas consomem refrigerantes e uma boa parte delas são adventistas. E acham que não há problema nenhum, que não há mal nenhum, e ainda batem no peito e falam dos outros.
Beber uma cola é para uma criança a mesma coisa de que um adulto beber 4 cafés. Beber uma cola é para uma criança a mesma coisa do que um adulto beber 4 cafés. Eu vi já nos Estados Unidos, fomos uma vez a um restaurante, há muitos restaurantes nos Estados Unidos onde a bebida é gratuita, pode-se encher quantas vezes quiserem. E vimos uns pais a colocarem cola no biberon do filho. Foi uma das cenas que mais me chocou em toda a minha vida. Olhem, eu tenho esta cara de extraterrestre, mas eu nasci neste planeta. Eu também já fui viciado em cola. Eu sei que não existem viciados em cola. Eu bebo cola porque gosto, não sou viciado. Mas sempre que penso em alguma coisa para beber, ocorre-me uma cola. Por que será? Eu queria dizer-vos que, logo à partida, qualquer substância que cause viciação deve ser descartada. Eu nunca vi ninguém... Preciso de uma banana, urgentemente. Vocês já viram alguém preocupado que precisa de uma banana? Não acontece. Normalmente aquilo que não é saudável não nasce nas árvores, nem no mato. Já viram alguma árvore de colas? Não existem. Outra coisa que eu queria dizer é que, como eu disse no sábado, vinho ou bebida forte. A cola começou como sendo um remédio. No princípio as mulheres não bebiam porque aquilo era uma bebida só de homens. E volto a dizer, quando bebemos uma cola, o que é que acontece normalmente? Começamos a bufar. Mas eu queria dizer uma coisa. Existem algumas bebidas fortes que as senhoras bebem muito elegantemente, achando que são muito finas, enquanto destroem o corpo. Chamam-se hoje estas bebidas estimulantes ou depressivos, porque elas sugam todas as energias do corpo e depois exaurem essas energias e o corpo precisa de mais. E para retomar essas energias precisa de outra dose. Já viram as pessoas dizerem assim? Quando a gente diz, o café faz mal. Não. A mim não. Eu se ficar sem beber café dá-me uma dor de cabeça. Bebo o café passa logo. Porquê? O corpo está exaurido e o café vai retomar outra vez, sugar outra vez todas as energias do corpo. E repõe tudo e a viciação fica como que estabilizada. Mas muitos de nós temos hábitos semelhantes. Reparem, não bebemos chá preto, porque tem teína. Mas somos capazes de avançar para outras substâncias. Por exemplo, o chocolate, que tem teobromina, que tem cafeína. Eu quero dizer-vos que o processo de fermentação do cacau para fazer... Talvez a minha esposa até fosse melhor para falar sobre isto. Eu quero dizer que ela seria muito melhor do que eu para fazer a palestra de saúde. Na realidade, ela entende muito mais do que eu. As pessoas que fazem o chocolate... Primeiro, os judeus não consomem chocolate. E nós temos hábitos um pouco parecidos com os dos judeus. Eu vou dizer porque é que eles não consomem chocolate. Desculpem lá os chocólatras. Eu sei que esta parte vai fazer muitos inimigos. Eles não consomem chocolate porque há alguns animais imundos que não são aconselhados pelo Levítico 11 que caem para os recipientes de fermentação do cacau. A fermentação do cacau é semelhante à fermentação alcoólica. E o efeito que ela passa para chegar a todos os processos até ser utilizado para o chocolate é absolutamente semelhante. Mas, nessa fase, algumas baratinhas atrevidas, 4 fermentações, das quais uma é alcoólica. Não é só alcoólica. Então, são 4 fermentações, das quais uma é alcoólica. E existem alguns bichos que gostam de álcool, não sei o que cai lá para dentro. Então, é por isso que os judeus não consomem. Mas isso é, claro, aquilo, não se preocupem, aquilo vai a altas temperaturas. Mas o que eu queria dizer é que é um tabu. Nós dizemos às pessoas lá fora que não devem beber café. Bom, eu sei que hoje em dia há muitos adventistas que bebem café, que isto não é problema nenhum, porque Deus já liberalizou o café. Só ainda não fomos informados sobre isso, nem no Espírito Profecia, nem na Bíblia, mas já deve estar liberalizado. Mas o que eu quero dizer é que eu duvido que Deus goste que os seus filhos estejam dominados. Havia um livro que se vendia na Casa Publicadora, Escravos do século XX. Um livro fantástico. Houve um tempo em que era proibido na igreja estas coisas. Dependência. Pode um cristão viver em algo que cause dependência, consumir algo que afeta o sistema nervoso?
que deprime, que altera a tensão arterial, que vai estourar a minha absorção de vitaminas, minerais e cálcio, que perturba o meu sono, que estimula as doenças coronárias, que afeta o estômago, o rim, os pulmões e o cólon, que estimula o aborto, prejudica o feto, a amamentação, leva 48 horas para sair do corpo de um neném, de um bebê. Será que poderemos, em boa e sã consciência, dizer que não, isso é fanatismo, essas coisas, qual é o problema? Bom, exercício. Riscos da inatividade, doenças cardíacas, diabetes, osteoporose, cancro, ansiedade e depressão. Atenção aos senhores que batem no peito e dizem obrigado, senhor, porque eu não sou como essas pessoas lá fora que fumam. Tenho más notícias. A inatividade é tão prejudicial quanto o fumar ou ter níveis altos de colesterol. Porque a obstrução das veias, do sistema circulatório, no Brasil dizem diferente, e é algo que vai ter os mesmos efeitos e estimular da mesma forma as doenças coronárias, as doenças cardíacas em geral. Então, muitos de nós estamos a correr este problema. Eu sei que alguns vão dizer assim, não, mas oh, irmão, eu já tenho... Pois, eu devia ter feito exercício quando era mais jovem, mas agora já estou com alguma idade, isto já não é para mim. Más notícias outra vez. Na França fizeram algumas pesquisas com idosos, levaram esses idosos para o ginásio e descobriram que, afinal, a perda de tom muscular não é uma fatalidade típica apenas da idade, mas sim da falta de exercício. Muitos desses idosos recuperaram massa muscular e força muscular. Nunca é tarde para começar. O que é que eu chamo de exercício? E quais as vantagens? Bom, temos aqui várias. Acho que toda a gente sabe, hoje em dia não preciso falar sobre isso. Mesmo para as pessoas que consomem diabetes, que têm diabetes, podem diminuir as necessidades de consumo de insulina. Sem falar na parte psicológica. O exercício que estamos a falar é exercitar ao máximo cada dia. O que é que vocês acham de, que é o hábito que as pessoas têm, passar a semana toda sem comer e chegar ao domingo e comer. O que é que acham? Boa ideia? Mas é isso que fazemos com o exercício. Passamos a semana toda no sofá, chega ao domingo, futebol. Não é? Aliás, eu quero dizer que futebol não é exercício. Faz mais mal que bem. Eu vejo só as pessoas, depois do jogo, aquilo é uma miséria, é dedos torcidos, bom, enfim. Reparem, mínimo de 30 minutos por dia. 30 minutos suados. Então não importa a que nível você está, por exemplo, uma pessoa que não faz muito exercício, se ela caminhar daqui até lá ao fundo e voltar várias vezes, vai ficar toda suada. Fez o exercício do dia. Depois vai progredindo. Porque quanto menos exercitados estamos, mais esforço se exige. Então, mais suamos. Repouso. Este é um problema sério. Sabem porquê? Porque nós não consideramos isto um problema. Nós achamos que é normal, a sociedade é normal. Mas eu queria dizer-vos que é aqui que muitos adventistas vão perder a salvação. Irmão, está a querer dizer que quem não dorme o suficiente não vai para o céu? Se puserem dessa forma é ridículo. Mas eu estou a querer dizer que quem não dorme o suficiente fica com o lóbulo frontal atrofiado, perde capacidade de discernimento do certo e do errado, não progride na sua vida espiritual e talvez por causa disso não vá para o céu. Eu queria que entendêssemos a seriedade deste hábito. Isto é talvez tão grave quanto o que eu tenho falado sobre rock, isto é talvez tão grave quanto o que eu tenho falado sobre temperança. Reparem, o sono entre adolescentes em 1925 era de 8 a 9 horas, diminuiu a média nos dias de hoje para 7 horas de sono. 20% a menos, cerca de 1h30 a menos. Façam os cálculos. Uma pessoa que dorme 1 hora a menos por dia, ao fim de uma semana terá dormido 7 horas a menos, ou seja, perdeu uma noite completa. Já pararam para pensar nisso?
Uma noite completa esta semana, uma noite completa a semana que vem, uma noite completa na outra. Imaginem quantas noites não perdemos ao longo de 1 ano, 2 anos, uma vida. Recupera. Recupera ao domingo. Bom, já tens aí uma indicação. Ele só deve comer ao domingo também. Dormem até ao meio-dia. Olhem só. Mais de 100 mil acidentes por ano. Sabem que é uma das causas principais de acidente a seguir ao álcool? Isto é incrível. Olhem só, quando aumenta a hora ou diminui a hora, aumenta ou diminui nível de 8% os acidentes. Isto é incrível. Isto é incrível. Porquê? Sabem porquê? Porque, além da diminuição da resistência física, do sistema imunitário estar enfraquecido, há uma diminuição da eficácia mental, um abrandamento geral dos processos mentais. Olha uma coisa muito simples que nunca as pessoas associam à falta de descanso. Saio da sala, vou à cozinha buscar qualquer coisa, chego à cozinha... O que é que eu vinha buscar? Não me lembro. Volto para a sala. Muitas dessas pequenas falhas de memória, às vezes, são simplesmente falta de descanso. Dificuldade de concentração. Além da irritabilidade, não é? Eu conheci um ditado muito bom. Sabem, a astenia matinal, não é? Se você tem mal a acordar, não saia do quarto. Os outros não têm culpa disso. Olha só, a memória recente é a mais afetada, mas há um fator terrível. Isto tem um impacto na nossa vida espiritual. Distinção entre o certo e o errado é profundamente afetada. Sabem que uma das características típicas de tortura em tempo de guerra é a privação do sono para fazer lavagem ao cérebro. Deixa-se o prisioneiro várias noites sem dormir. Ao fim dessas noites, ele já não consegue ter autodomínio sobre si mesmo, passa o pleonasmo, e não desbobinar todas as coisas. Ele quer não confessar, não dizer as coisas, mas não consegue mais exercer domínio nem discernimento. Em menor escala do que isso, é verdade, mas o acúmulo de cansaço que muitos cristãos desenvolvem tem diminuído em grande medida a sua dinâmica espiritual. Eu quero dizer-vos uma coisa com toda a sinceridade, e não estou a dizer isso para dizer, olha que eu sou muito bom, eu faço isto, façam como eu. Façam como eu, não porque eu sou muito bom, mas é porque o que eu faço é muito bom. Eu deixei de fazer semanas de oração, vou-vos confessar sinceramente. Sabem porquê? Porque as semanas de oração estavam a acabar com a minha espiritualidade. Não, semanas de oração acabar com a espiritualidade? Sim. Quando cheguei a Portugal, toda a gente começa... Tive que brigar porque queriam começar às 8h30. Não foi aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Os portugueses são aqueles que, de toda a Europa, vão para a cama mais tarde. Nos Estados Unidos, às 9h30, o shopping, o centro comercial, está fechado. Sábado à noite. 9h30. Isto é loucura para nós. Às 9h30, vamos ainda jantar. Pois os americanos já estão todos em casa, quase a recolher. Não há essa vida noturna. Eu quero dizer-vos sinceramente que eu acredito que um dos motivos porque nós não somos a cabeça da Europa é exatamente por causa destes hábitos. Deitar tarde, comer mal de manhã porque comemos muito à noite. Enfim, não há dinâmica. Isto prejudica o nosso avanço. Não só como país, mas também espiritualmente. Então eu tive que começar a recusar porque quando chega às semanas de oração eu nunca consigo levantar-me à hora, porque sempre acaba muito tarde. Então é muito raro eu aceitar semanas de oração. Sei que aqui acaba tarde porque sou eu que sou o pregador, mas eu gostaria que começássemos mais cedo. Seria fantástico. Bom, eu quero ser bem incisivo, contundente, cutucar. Faça um compromisso sério com Deus de mudar. Mas isso na sociedade em que estamos não é possível. Vá para casa e leia o Salmo que diz que inútil vos será levantar de manhã, deitar tarde, comer o pão que granjeaste com dores, aos seus amados o Senhor o dá enquanto dormem. É uma questão de fé.
Não há nada que Deus peça aos seus filhos que não seja possível fazer. Mas se nós não acreditarmos, vamos continuar dominados pelo inimigo, porque ele sempre nos vai mostrar algo que é impossível ultrapassar. As pessoas que trabalham ao sábado, elas, quando conheceram a igreja, o inimigo tentou convencê-las de que era impossível arranjar um emprego que não se trabalhasse ao sábado.